o que pode levar uma pessoa a ser crítica? Tem alguns fatores que levam alguém a ser mais excessivamente crítica. Por exemplo, a não aceitação. Então, quando ela está num ambiente onde ela tem uma opinião diferente da maioria, ela critica muito. Por que ela pode ser crítica nesse ponto? Porque quando ela critica, ela acaba, entre aspas, se protegendo atrás de uma opinião. Então, por exemplo, quando o teu marido fala para você que você não tem tempo para ele, talvez essa crítica seja para não assumir a fraqueza de que ele não está se organizando para ficar com a família, por exemplo. Entende? Ou também te criticando, né, te apontando, sinalizando que você está trabalhando demais. Então, tem uma aula que a gente faz no Raiz, uma das aulas ao vivo, nós vamos fazer, que a gente fala sobre sinais. O outro, no relacionamento, em todos os relacionamentos, o outro sempre dá sinal daquilo que ele gosta e dá sinal daquilo que ele também não gosta. Então, se excessivamente o seu marido, o teu cônjuge, a tua esposa, né, tá te criticando num ponto, entenda primeiro qual é a intenção positiva por detrás do que ele fala. Porque quando você entende a intenção positiva, você tira o peso do que ele está falando e entende o que ele está querendo dizer, ainda que não seja a melhor forma, tá? Então, mesmo com a intenção positiva, né, não justifica a atitude errada. Por exemplo, o homem, esses homens, né, que na minha concepção são covardes, né, e são mesmo quando agridem a mulher, por exemplo, fisicamente, essa pessoa que está fazendo essa arbitrariedade, essa agressão que é totalmente errada, existe dentro da cabeça dele uma intenção de ser respeitado, de se manter como maioral. De novo, não justifica, tá? Mas eu estou falando aqui como a nossa mente ela pode ser doentia se a gente não tiver o equilíbrio e não identificar os pontos que a gente precisa melhorar e tratá-los. Não só identificar o primeiro ponto, mas tratá-los. Isso também serve para a mulher, por exemplo, que reclama demais. Tudo ela reclama, tudo ela fala mal, tudo ela critica a amiga, tudo ela critica o marido, os filhos. Então, se ela está criticando demais, é sinal de que há um desequilíbrio dentro dela. Existe uma fraqueza ou uma ferida aberta do qual ela não está tratando. E se o seu marido te critica, ele não comemora com você, é porque ele de alguma forma está se sentindo inferior. Então, o que pode ser outro fator? A gente falou da não aceitação. Então, ele não se aceita como é e critica para tentar equalizar, para não deixar você muito acima dele ou outra pessoa muito acima dele, ele critica na tentativa de nivelar por baixo, tá? Segundo, dificuldade em conviver com diferenças. Puxa, isso aqui a gente vê demais, pessoal da esquerda e pessoal da direita. Então existe uma dificuldade em conviver pacificamente. E aí, quando a gente não tem equilíbrio e não sabe respeitar as diferenças, a gente tenta como se fosse uma obrigação o outro aceitar. E isso é perigosíssimo, porque está acontecendo nos relacionamentos. As pessoas agora, elas não dialogam, não ouvem o outro, né? Quando começa um diálogo, não escuta o marido ou a esposa para entender o lado dele. Escuta para defender o próprio lado. Então, quando o marido critica, ou quando a mulher critica, ou quando nem é crítica, fala de algum ponto do qual essa pessoa discorda, ela não ouve para entender. Fala assim, olha, me explica mais sobre isso. Ela fala, não, você está errado, porque é assim, assim, assim. Então, não há um entendimento. Um terceiro fator é ver no outro aquilo que incomoda dentro de mim, que é o que eu falei agora há pouco. Então, uma pessoa impaciente critica a pessoa que é impaciente porque ela não aceita. Acho que o jeito que ela se comporta, ela é muito agressiva no falar, mas no final das contas ela é aquilo. Outro fator é a insegurança. Pessoas críticas demais, inevitavelmente, são inseguras, têm baixa autoestima. Então, ela não sabe o valor próprio. Tem um outro fator, necessidade de controle. Por isso que homens criticam demais, porque ele quer sempre estar no controle. Quem quer estar no controle, às vezes sente que não está no domínio da situação, ou não tem capacidade para tal. A crítica é sempre um mecanismo de defesa dos inseguros. Guarda isso. Teu marido critica demais? Sinal de que ele é inseguro. E, de alguma forma, se você aprender a fazer tudo isso que eu falei e colocar em prática, essa insegurança já é sinal que você tem algo que ele não tem, que ele gostaria de ter. Então, se você ficar bem e se colocar, assumir os papéis, alinhar o seu ser trino, que nem eu falei, você tem muito mais chance do teu marido passar a te enxergar de uma outra maneira e mudar os comportamentos. Porque se ele te critica demais num determinado ponto, pode ser porque ele não tem aquilo, aí você tem que avaliar. Se for essa crítica que vamos falar, tá olhando o teu lado positivo demais, criticando algo que é positivo demais em você, ótimo, se fortaleça, fica bem, se cuida, se ama, e aí ele vai valorizar você, passar a te enxergar de outra maneira. Tudo que os outros falam que me incomoda, é porque eu aceito e aquilo também de alguma forma me incomoda. Se você faz o bem, eu te convido a ser feliz.